Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Tô um pouco perdida olhando para o calendário, né? Chega uma hora que tudo tá igual. Hoje a cor é vermelha devido aos santos mártires, Santo Marcelino e Pedro. Não é o São Marcelino Champagnat, cuja data é no dia 6 agora de junho, junto com São Norberto, que é o santo do calendário geral romano, né? Aí, no caso, São Marcelino, ele é lembrado dentro da congregação dele, dentro de quem estuda nos colégios maristas, que fazem parte da congregação dos irmãos maristas, tá bom? Ou de quem trabalhou numa empresa marista. Bem, a liturgia de hoje, né, nós vamos já estar lendo. Não vou me delongar muito, até por conta que eu estou fazendo várias gravações, né? Já estou até me adiantando um pouquinho para essa gravação, tá? Lembrando, estou deixando registrado aqui a trezena Santo Antônio, e eu verifiquei que eu tenho um outro novenário, até tenho que fazer, não sei se essa coleção ainda existe pela editora Ave Maria, deve existir. Então, pela editora Ave Maria, tem uma coleção chamada Série Novenas. E para o dia 15 de junho vai ser o dia de uma santa que eu não conheço. Deixa eu ver aqui pelo da Paulus. Não é santa, é Beata Albertina Berkenbrock, vermelho. Ela é a mártir da castidade. E esse nome, né, não parecia tão assim estranho, tudo, e eu lembrei que eu tinha comprado uma coleção num saldão, digamos assim, de uma paróquia. A paróquia recebeu vários livros da editora Ave Maria para fazer uma venda, para ajudar numa festa lá dedicada à Nossa Senhora, e veio junto essa da Novena Milagrosa em honra a Beata Albertina Berkenbrock. E aí eu vou estar fazendo a partir desse livrinho, né? Eu também não conheço, vou ter que ler previamente, né? É de 2007. Então, como eu disse, eu não sei se esse material já não é esgotado, tá? Ele foi organizado pelo padre Sérgio Jeremias de Souza, segunda edição. No caso, essa novena aqui, eu vou já pelas minhas contas, vai começar dia 6, sábado, justamente no dia de São Marcelino Champagnat. Eu vou incluir dentro da trezena de Santo Antônio, né? Porque é a parte de novena. Então vai ficar a trezena juntamente com a novena dedicada a Beata, a Beata Albertina Berkenbrock, tá bom? Não podemos perder o pique, né? E é bom também, né, como eu falei, sempre bom saber quem são os santos, querendo ou não, mesmo sendo beata, teve uma vida santa, né? Então isso que é importante. Bem, nessa terça-feira, dia 2 de junho de 2020, a cor litúrgica é a verde. Já estamos entrando no tempo comum. Nona semana do tempo comum, terça-feira. Ontem, lembrando, dia 1º, a cor litúrgica era branca, dia 1º de junho, porque lembrou-se de Maria, mãe da igreja, né? Então, dando início até aos trabalhos agora do mês de junho dedicados ao Sagrado Coração de Jesus. Sim, todo começo de mês eu falo as intenções do Papa, né? Do apostolado da oração, a rede de oração mundial. Mas infelizmente eu não estou no momento com a Deus conosco dia a dia. Não estou saindo de casa por conta do isolamento social, então eu estou me utilizando do aplicativo da Canção Nova Liturgia Diária, e aqui ela não me informa. Poderia, né? Poderia informar qual que é ter na abinha aqui, qual que são as intenções do mês de junho. Mas a gente parte do pressuposto que junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje, desta terça-feira, é a segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 12 a 15 e depois 17 a 18. Caríssimos, esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão?
O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra onde habitará a justiça. Caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Considerai também como salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vós, portanto, bem-amados, sabendo disto com antecedência, precavei-vos para não suceder que, levados pelo engano desses ímpios, percais a própria firmeza. Antes, procurai crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Palavra do Senhor. O salmo de hoje está no 89, com o refrão: Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal quando dizeis: Voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Pode durar 70 anos nossa vida, os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento, passam depressa e também nós assim passamos. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos e a seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. O evangelho de hoje está em Marcos 12, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra, e quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. E com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus lhes perguntou: De quem é a figura e inscrição que estão nesta moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra, e lembrando que já entrando no tempo comum, que é da cor verde, cor litúrgica verde, o tempo comum é, como diz os padres, né, é o período catequético, no qual Jesus nos ensina a agirmos como Ele, a sermos como Ele, logicamente pela graça e efusão do Espírito Santo. Lógico que, né, podemos fazer isso como um exemplo, na prática, na parte humana. Mas é preciso compreendermos que para ter essa sabedoria de Jesus, de dizer, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, que é algo aparentemente simples. Até eu tive um professor de filosofia que dizia que nem tudo que é óbvio é tão óbvio assim para algumas pessoas, culturas e sociedades. Tudo depende de um querer, tudo depende de uma visão, de uma percepção e ação. E nem sempre isso é possível. Nem sempre o bom senso é visto como algo comum entre várias pessoas de uma mesma sociedade, de um local, etc. A gente percebe pela questão do pedido de isolamento social, né? Pronto, falei no assunto. Então, agir com caridade é importante? Sim, agir com caridade é importante. Devemos dar esmolas? Devemos fazer o dízimo certinho? Sim, é o que o bom senso nos pede. Devemos nos arrepender, fazer a confissão antes de receber Jesus sacramentado? Sim, seria o bom senso, o respeito à Santíssima Eucaristia, à Santa Eucaristia. Mas a maioria faz? Pergunta que fica no ar. Eu também me coloco nesse saco, nesse balaiozinho de perguntas que eu fiz. Tem dias que eu devo ter comungado de forma sacrílega, como diria o padre Paulo Ricardo, né? Ou então, quantas pessoas que não falam, que exagero é esse de fazer confissão? Eu ouvi isso de gente de igreja, de ministério. Tá certo que era de outra paróquia, graças a Deus, né? Mas eu ouvi isso.
Eu não entendo esse povo que vai lá na fila da confissão, tanto pecado. Aí dá vontade de perguntar, o senhor se confessa quantas vezes? Me explica. Quer dizer que o senhor é santo já. Tá lá juntinho com Santa Teresinha do Menino Jesus. Será que a gente não está usando da própria teologia da cabeça, que eu sempre falo, é a teologia do egoísmo pessoal. Eu acredito nisso, é assim que eu vou viver minha vida com Cristo, na igreja ninguém manda, todo mundo tem que me obedecer, entendeu? E aí perde a mão das coisas. Aí chega essa hora da pandemia, tá surtando, perdendo os cabelos, não sabe por onde começa. Eu estou lendo reportagens de mães que estão surtando em casa. Mães que são profissionais, então a maioria está fazendo home office porque tem filhos pequenos. Graças a Deus ainda a empresa deu essa chance do home office, porque senão já estariam no olho da rua, né? Então são mães de classe média para classe média alta. Tiveram que abandonar as diaristas e tal, aquelas, nem que fosse a mulher que passasse a roupa para elas, e elas estão entrando em surto, porque a casa virou uma bagunça. Por quê? Home office, criança pequena, tem que planejar a comida, tem que lavar a roupa, tem que cuidar do marido, tem que cuidar dela mesma. Chega uma hora a mulher tá parecendo uma bruxa, coitada, tá tudo descabelada. Não estão conseguindo fazer as coisas. E são coisas assim que, bem, desculpa, né? Não estou dizendo que minha casa é uma limpeza, não é isso, mas algumas coisas a gente tem que eliminar e outras coisas dar prioridade, priorizar. Então, louça suja, eu também não gosto de ver louça suja na pia. Aí o que eu tive que lembrar? Por isso que é bom, às vezes, umas conversas de um povo que tem uma família de italiano, família de alemão, né, que são famílias diferentes, de outras etnias, e que tem outro tipo de organização na cabeça. Resolver louça suja. Você comeu? Já lava, deixa no escorredor, secando, joga um pano de prato em cima. Se mora mais gente em casa, só fala, ó. E se for acima dos 10 anos, né? Não precisa mexer no fogão, mas eu acho que uma criança de 10 anos não precisa lavar faca, nada cortante, mas colher, garfo, xicrinha, copinho, pratinho, pega a buchinha e lava. É mais ou menos. Ou faz uma bacia, coloca uma água com detergente lá para sair tirando as cracas. Se você já for de adolescente, 13 anos, que mais parece um povo de 20, com aquele corpo, com a cabeça de 13, então já está na hora de mandar lavar prato. Ensinar as crianças também a lavar roupa. Tem que começar a delegar, gente. Ainda mais quando tem adolescente em casa, que é tudo, desculpa falar, a gente está criando um bando de rei, com um monte de reizinho, mandão e princesinha mandona. Aí quando cresce, fica grudado na mãe porque é um inútil. Não sabe nem lavar prato, não sabe nem enfiar roupa na máquina, sendo que o certo era lavar na mão também, né? Ah, eu tô falando a verdade, gente. Então, por que as mulheres estão um pouco perdidas? Porque a sociedade, a própria sociedade criou essa ideia de que é importante a mulher ser independente e trabalhar fora. E tirou ela da casa, da família, sendo que quem dá valores, além do pai e da mãe, é mais a mãe. Ela que tem que lamber as crias. E aí vem a sociedade civil e fala, não, é legal colocar na creche. Só que aí vou dizer uma realidade assim que, ó, eu moro no sul, eu não sei como é que é lá fora, mas fora do Paraná. Eu já fiz estágio em creche, Centro de Educação Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEIS, que a gente chama. Parte pública. Você acha que a maioria, 90% das mães que deixam seus filhos em creche há uns 15 anos atrás, 13 anos atrás que eu fiz o curso lá de magistério, depois da faculdade. Você acha que a maioria das mães trabalhava fora? Não, dava para contar nos dedos quantas mães que trabalhavam fora e que precisavam da creche para deixar o filho porque não tinha quem cuidasse. Dava para contar nos... Olha, eu tenho 10 dedos aqui, 5 em cada mão. Naquela creche que eu fiz, o estágio, que era na periferia da cidade, muito gente boa, muito simples. Olha, acho que eram acho que eram 4 mães. O restante das mães, toda aquelas criançadas toda lá, as mães sabem o que fazia? Passava na frente da creche, batendo perna. As criaturas daquelas mães deixavam as crianças para ser cuidadas pelos outros. Aí eu vou dizer por que essa geração de hoje
né? Depois desses, deixa eu ver, foram mais ou menos 13 anos. As crianças tinham 5, essa geração aí nefasta. É tudo isso aí que a gente tá vendo. Tudo chorão, tudo chorona. Reproduzindo filho e deixando na creche. E a criatura tá o quê? Se embarrigando com outra criança. Não tô falando para usar preservativo, não. É para até usar a cabeça mesmo. Nós terceirizamos a educação de nossos filhos para isso. Para tirar as crianças de casa, tá? Tirar as crianças de casa do poder de ação da mãe e do pai na parte religiosa, moral, educação de valores, para colocar na mão de uma pessoa, de uma tia, de uma pedagoga, de uma professora, que eu não sei da onde que vem os valores da criatura. E você acha que as tias eram bem amorosas com as crianças? Só não batiam fisicamente, mas assédio moral, violência moral existia. Você acha que a criança não sente tudo? Não xingava as crianças também, mas falava, aí a tua mãe aí, ó. Falava bem na cara. Aí tua mãe batendo perna aí, fulana. Tá vendo? Enquanto você tá aí de febre, defecando, com diarreia, tua mãe tá batendo perna. Era assim que a tia tratava as criancinhas de 2 aninhos. E justamente essa menina, coitada, vivia com febre e defecando, tinha que lavar a criança. E ai da criança que não chegasse na mochilinha com fraldinha e pomada. É um negócio assim horrível. Eu passei mal. Eu falei, meu Deus do céu, será que vale a pena ser professora, né? Engraçado que eu vi isso de um outro familiar que dizia: a educação foi terceirizada. A gente está deixando as crianças na mão de estranho. E é obrigatório deixar as crianças. Depois de quantos anos? 3 anos, 4 anos não pode estar fora da pré-escola, né? Tem que estar na educação infantil. Tá sim. E se você me acompanhou, agora eu não lembro em qual dos áudios, não foi da liturgia. Ou foi na trezena, ou foi no Meditando com as meditações de junho. Aquela que tem o card Sagrado Coração de Jesus e Meditando com Nossa Senhora, né? Que eu tive que juntar um pouco. Num desses áudios de ontem eu falei. Ah, não, desculpa, tô me antecipando. É que eu gravei o do dia 6. Então, é assim, no dia 6, sábado, eu já gravei o histórico de São Marcelino Champagnat. Já fiz a introdução da liturgia diária e a introdução da meditação, que é o card do Sagrado Coração com Meditando com Nossa Senhora. É um dos dois que eu já gravei. E eu comentei, mas então eu já vou trazer agora uma parte. O que eu falei lá que já que eu estou falando da educação infantil, eu vou trazer aqui. Se você buscar o histórico da formação das escolas públicas, elas se baseiam a partir de uma estrutura de educação. Você vai dizer que é a partir da estrutura dos jesuítas. Em parte é. Mas nessa parte laica que nós vivemos pós-república brasileira, estou falando realidade brasileira, tá? Na hora que os militares lá, o general Marechal Deodoro, mandou Dom Pedro II cair fora, toda a família imperial ir embora daqui e fez a República no Brasil, toda essa tradição da Revolução Francesa, do Iluminismo, fora com a monarquia, porque, além de tudo, o que a Revolução Francesa trouxe? Um ódio à monarquia e todo o poder absolutista que ela carregava, o fim de uma religião estatal, que é a Igreja Católica, atrelada ao rei e à rainha, né? Então, tchau também. E a República, a primeira, como nós conhecemos, a República Velha aqui no Brasil, 1889, queria trazer, era, além de chutar com a família imperial que eles conseguiram, mandaram lá para a Europa, né? Dom Pedro II morreu lá na França, junto com o restante da família imperial brasileira. Eles queriam tirar a Igreja Católica do Brasil, tentando inclusive criar uma nova religião a partir da imagem daquela moça que está na cédula brasileira. É só você olhar por várias. O dinheiro brasileiro sempre teve a figura daquela mulher com o barrete, que é um bonezinho, um chapéuzinho, que é chamado barrete. É barrete francês mesmo. Se você olha em qualquer nota de real ou então qualquer nota de cruzeiro, você vai ver aquela mulher com um chapéuzinho, uma boinazinha chamada barrete. Eles queriam colocar assim. Isso não é muito falado. Isso tem alguns trabalhos de vários pesquisadores e historiadores brasileiros sérios
que demonstram que toda uma simbologia de Tiradentes com cara de Jesus Cristo e aquela mulher que tem na cédula do nosso dinheiro brasileiro era para iniciar uma nova religião dentro da República, que não deu certo. Tanto é que a Igreja Católica ainda permaneceu por aqui. Mas isso advém de ideais franceses, políticos, e logicamente isso iria influenciar na estrutura educacional do Brasil. Aí a gente volta para a França. Na França, entre a década de 60, 70 a 80, montou-se um grupo de estudo de um filósofo chamado Michel Foucault, juntamente com uma outra historiadora chamada Michelle Perrault e outros grandes historiadores e filósofos, sociólogos, etc., etc., né, da sua época, que instituíram um grupo de estudos para saber como é que se formou a educação, mas principalmente a formação de escolas de crianças na França. E, estranhamente, eles repararam que o sistema carcerário para adultos tinha também a ver com a formação de escolas, como se fosse, entre aspas, uma carceragem para as crianças soltas de suas famílias devido à Revolução Industrial que estava adentrando no século XIX, formando uma industrialização, a urbanização das cidades como nós conhecemos hoje. E se você vê fotos muito antigas da primeira, segunda revolução industrial no mundo, você vai ver famílias, mas principalmente mulheres, nas máquinas de tear, lá, aquelas coisas mecânicas, com criança do lado. E crianças também trabalhando, trabalho infantil acontecendo. Só que algumas escapavam, iam brincar na rua, era um problema para a sociedade da época, e pensava-se, aí havia muitos pensadores, inclusive religiosos e pessoas da laicização da sociedade, políticos, etc., etc., pensando em agregar essas crianças num lugar como se fosse uma carceragem, prisões mesmo. Então, por isso que na França existe essa similitude de escolas para crianças e carceragens adultas meio similares. E aí que começa o controle social, como o panóptico de Bentham, pensando assim que num ponto central, que é o tal do Big Brother mesmo, é primitivo, mas é isso. Um cara fica num canto lá, bem alto, acompanhando toda a movimentação de todo mundo que está preso, para ele ter controle sobre aquelas pessoas. Ou seja, a escola para crianças, ela tem essa ideia de, primeiro, um controle social. Disciplinar, é o Estado que disciplina. E começa assim. Você pode estar dizendo que eu estou delirando na batatinha. Não, mas vai procurar para você ver. Procura lá o filósofo Michel Foucault. Eu odeio esse filósofo, tá? Mas infelizmente eu tenho que dizer que realmente ele trouxe à tona uma forma de um olhar mais crítico com relação a essas coisas que nós vivemos hoje, que achamos normal, mas que diante de uma pandemia vale a pena o questionamento. Por que as mulheres estão entrando em surto dentro de casa? Por quê? Porque elas perderam o senso. Ela não sabe se trabalha primeiro, se ela dá conta do filho, ela tem que ensinar as crianças, e cadê a diarista? Não tem diarista, porque terceirizou-se tudo. Da educação dos nossos filhos, porque as pessoas acham que a educação é enfiar conhecimento de biologia, português, gramática, filosofia, história. Não é isso. Primeira coisa é a educação moral. Como que é o meu tratamento com meu filho, como é que meu filho, minha filha vai tratar o outro, a ponto dela poder formar uma família, mas nós estamos verificando o que nas gerações atuais? Os sentimentos. Ai, se eu gostar daquela pessoa. Gente, nem sempre gostar de uma pessoa significa que aquela pessoa que você está gostando vai formar uma família correta. É melhor você nem... Às vezes é melhor pensar num sentido assim, Senhor Jesus, já que é para eu casar, me mostra uma pessoa para eu casar, para eu formar uma família perante a vontade de Deus. Às vezes você até tem uma amizade com uma pessoa, mas ela tem valores muito similares com o que você compartilha, digamos assim. Aí você gosta apaixonadamente de outra. Eu sugiro que você case com a pessoa com uma amizade, porque é com ela que você vai formar bons filhos, e essa pessoa, se ela tiver um certo sentimento também de amizade, vai fazer sacrifícios maiores do que a outra que você gosta tanto e que no final vai sair tiro, porrada, bomba e chute. Que é o que nós estamos vendo nas relações humanas, né? E não importa se é homossexual ou heterossexual, o negócio tá bem democrático, a violência, né? Saber história não é chato, mas você precisa entender que, assim, é chato ser crítico? É chato, mas a gente também precisa saber lidar com as coisas.
A gente não pode, a gente tem que ver a prioridade, parar um pouco, sentar, respirar. Eu preciso ter a casa 100% limpa, organizada? Ou isso é só para manter o ego forte? O que que é? Porque quem tem criança sabe que vai ter bagunça, tá? E se você tiver pessoa de idade em casa, aí é de você se você trocar a posição da Nossa Senhora. Você vai ver só o que acontece lá, né? Também tem isso. Então são situações que é preciso ponderação. Mas eu estou também refletindo sobre uma questão. Será que os pais estão refletindo seriamente a respeito do que a gente está querendo com educação de filhos? Ou a gente está formando monstros feminicidas? Ou monstras desequilibradas? Não, ela é uma boa filha, mas o que ela fez? Pegou uma faca, deu uma facada no companheiro. Ou prejudicou alguém no trabalho. Não tem empatia, não tem sentimento nenhum por ninguém, dane-se o mundo, só eu sou a rainha da passarela. Que é bem isso. Um bando de reizinho chato e um bando de princesinha sem cabeça. É isso que você quer formar para gerações futuras? Nem para viver em sociedade o povo se presta? A gente está formando máquinas? Crianças sendo humilhadas pela tia do Centro de Educação Infantil? Quando não, realmente eles partem para agressão física e verbal mesmo, né? Tem casos aqui bem graves, mas criancinha sofre assédio moral na creche. Não ache que você está sendo bem tratadinho, não. Só use a creche se você precisar, principalmente se for do berçário até os 4 anos. Depois não sabe por que o piá e a guria virou o capeta dentro de casa. Tô falando sério, gente. Sabe? Eu posso não ter dado aula, mas todo o conhecimento, o pouco que eu estudei na faculdade, das pesquisas, dos artigos que eu li, tudo, foi para isso. E se você quer conhecer mais um pouco dessa questão que eu falei lá da França, da questão das escolas com formato de prisões para criança, lá no início, ó, eu vou citar 2 obras. Vigiar e Punir, de Michel Foucault, que até é considerado uma das obras assim de fundo histórico da parte dele, porque ele é um cara anti-história, anti-historiador, por isso que eu não gosto dele. E tem um trabalho da Michelle Perrault chamado Os Excluídos da História, da editora Paz e Terra. Sim, é uma editora de esquerda, tá? Mas a editora Paz e Terra tem muito trabalho bom. Os Excluídos da História, de Michelle Perrault, e ela coloca mulheres, operários e crianças. Então ela é uma especializada na área de crianças da educação lá na França. Então vale a pena. Tem uma outra obra também muito interessante, História da Vida Privada, mas tem que ser aquelas coleções com imagens, que agora virou de bolso, ficou ridículo, não tem nem como ver aquilo. Mas a História da Vida Privada, que tem que é em papel couché, né, coisa mais linda, com as ilustrações e tudo, aquele vale a pena. Não sei se ainda existe. E uma coleção chamada História das Mulheres, que era uma publicação lá de Portugal. Eu não lembro quem que é o organizador do História das Mulheres, mas é muito interessante. Era uma coleção que há uns 20 anos atrás era vendido bem baratinho, mas agora infelizmente deve estar esgotado. A coleção História da Vida Privada tem direção de Georges Duby, também historiador lá da França, falecido e tal, muito importante, para você entender como é que era feita a educação no tempo desde a antiguidade, então desde Roma para a idade contemporânea. Histórias das mulheres já era um pouco mais amplo, desde a antiguidade, não sei se do Egito, até a idade contemporânea. Então, são coleções mais recentes, mas que abordam algumas situações fora do pensamento comum que nós vemos em livros didáticos, por exemplo, né? Então, se você gosta de história, você quer incrementar alguma coisa, procure essas edições em sebo, né? Que mais? Essas são as principais, porque foram feitas durante a década da década de 70 até a década de 80, até a década de 90, começo dos anos 2000, assim, então tá fechadinho ainda dentro de uns esquemas assim de pensamento mais tradicional, né? E mesmo sendo revolucionário, podemos dizer assim, ainda tá no encaminhamento tranquilo. Não é, esse material não tem nada a ver com a esquerda. O da Michelle Perrault tem esse lado esquerdista, né? Mas vale aquela história, vale pelo foco, pelo ponto que o historiador tocou, por aquilo que ele apontou. Nunca é pela questão ideológica, porque o ideológico é fácil ver no que é do marxismo.
são as tabelas de crescimento econômico, como é que eles falavam? Principalmente gráficos econômicos, demográficos, até demográficos não, mas a parte econômica é uma ênfase, modos de produção, esses conceitos. Mas aí o modo de produção a gente dá um jeito, né? Deixa pra lá. Né? Então é só ver, observar o foco. Né? Então, isso eu vou falar depois no áudio relativo a São Marcelino Champagnat novamente, porque São Marcelino Champagnat ele focou na educação dos jovens. E justamente foi contra a maré da época, né? Porque ele nasceu no ano de 1789, ano da Revolução Francesa, então ele pega todo o processo pós-revolucionário, então ele vive aquele caos político, social e religioso, e ele está lá firme na educação dos jovens para assim, que o conhecimento levasse a Jesus. Então esse era o foco dele. Por isso que eu tive que retomar, porque já que falei da creche, tive que falar mesmo de volta sobre esses estudos sobre a história das escolas. Logicamente que as escolas brasileiras têm o formato mescla religioso dos jesuítas, né? Mas não podemos esquecer que depois da República implantada no Brasil, a estrutura educacional também muda, né? Então, vale a reflexão. Bem, então a liturgia de hoje não teve nada do evangelho, né? Teve mais uma questão social, política, histórica, filosófica. Mas eu sou partidária de uma linha da história, né? Que diz que se a gente não conhece direito o passado, não tem como entender os problemas do presente. E isso envolve o social, relações humanas, o lado histórico e o lado estrutural, né? E eu vou ser bem franco em falar, eu não suporto o pensamento de Marx, seja no lado marxista ou pelo lado marximiano, como é que é? A filosofia é para dar uma ênfase, né? Para não dizer que era marxista, totalmente marxista, mas é filosofia de Marx, vamos colocar assim. Eu não gosto, não suporto. Eu compro, assim, se eu ler lá o conceito de modos de produção, não sei o que, de gráfico, tá, beleza, deve ser de esquerda mesmo, né? Isso eu sei identificar. Mas eu também não posso jogar fora pensadores e historiadores como Eric Hobsbawm, Perry Anderson, da nova esquerda inglesa, que trouxeram à tona alguns focos, olhares de história importantes para quem é do ofício, mas até como crítica a eles também, né? Quem não sabe o que eu estou falando, o Eric Hobsbawm, por exemplo, é o cara a era de tudo, a era dos impérios, a era dos extremos, que é a obra que fala do século XX, né? Então é uma quadrilogia, são 4 livros de eras do Eric Hobsbawm. Mas você tem que entender que ele é da nova esquerda inglesa. Se você não entende esse contexto de pensamento, de metodologia, de estruturação do conhecimento, você fica meio perdido e boiando no que ele está falando. Né? Então é preciso ter alguma noção. Então, se você gosta, vale muito a pena. E atualmente a gente não tem grandes pensadores, tanto até na área social, da sociologia mesmo. Morreu, né, o jornalista Gilberto Dimenstein, que fez, eu sei que ele é jornalista, mas ele fez algumas obras aí como Cidadão de Papel e tudo, lamentável, é um grande pensador da nossa época brasileira. Tem gente que fala do, como é que é, o tal da era líquida, já morreu também. Mas se fosse para entendermos um pouco a sociologia agora, eu acho que eu indicaria o Anthony Giddens, que é muito pouco falado até. Ele era muito falado nos anos 2000. Depois o Anthony Giddens ficou meio na sombra. Não ouço muito falar dele, né? Mas se você quer ler alguma coisa de sociologia, que a tua praia não é tanto história, mas sociologia, tem o Anthony Giddens, que é um ótimo sociólogo. E eu não sei exatamente qual que é a linha dele, não sei se ele é de esquerda. Tá? Mas é importante, ele tem vários trabalhos assim que ele foi um formador de opinião mundial nos anos 2000. E o Michel Foucault foi um grande influenciador filósofo nos anos 80. Se você é da parte, por exemplo, mais religiosa, você nunca ouviu falar de Michel Foucault. Agora, se você foi da parte secularizada, você já ouviu muito ele. É bem assim. Então, eu estou só indicando esse filósofo, que também eu não gosto, não suporto, eu não suporto ouvir falar nesse cara, porque ele é um destruidor da história. Ele acha que o trabalho do historiador é lixo. Tanto é que ele morreu cedo também, né? Graças a Deus também, parou de encher o saco. Eu tenho que falar, né?
Independente da forma como. Você vai acabar descobrindo como é que ele morreu. Mas, independente disso, era um cara provocativo por demais e interferia no nosso ofício como historiador. E isso não é legal. Filósofo é filósofo, historiador é historiador. Eu não me meto no ofício de filósofo. Né? Então, mas se você quer entender, eu até recomendo o Vigiar e Punir. O tema que ele traz é interessante. Pronto. Ah, tá. Aí eu vou também falar do Norbert Elias, também sociólogo, vale muito a pena ler também, se você quer entender um pouco das coisas do nosso tempo. Acho que um dos últimos trabalhos que eu conheço dele, quer dizer, dos anos 2000, é Os Estabelecidos e Outsiders, que é bem pertinente ainda, né? Que fala das pessoas que estão estabelecidas aí na sociedade, os outsiders são aqueles que furam esse sistema, né? Então é um conceito aí, não sei se é dele, mas que ele trabalhou, tá? Então, é esses. Pronto. Você quer entender um pouquinho o que está acontecendo? São esses autores que eu conheço. O resto infelizmente, é um bando de vendido, porque é o que eu vejo que não tem. Só vejo influenciadores digitais vazios. E mesmo quem toma partido, seja anti-bolsonarista ou a favor do Bolsonaro, são muito vazios, são muito rasos para o meu gosto. Né? Isso é perigoso demais. A gente fica no achismo das coisas. E às vezes é bom colocar uma nota de rodapé bem. Pode até ser o Michel Foucault, não tem problema. Pelo menos era, né? Pelo menos tentou fazer alguma coisa. Agora, esse povo influenciador digital que só fala bobagem, besteira para tudo que é canto, faça-me o favor, né? Então, se você ainda está com o pé na secularização, nesse mundo aí e tal, você quer entender política e tal, são esses autores que eu estou falando para você. Se você quiser ver, se ele procura aí. Sei que sabe, né? Mas aqui no meu canal, às vezes acontecem essas coisas, às vezes eu indico, mas o foco do meu canal é católico. Eu até tento renunciar a esses autores do passado, mas dependendo do que eu tenho que falar, eu tenho que dizer, ó, eu tirei ou eu li, é a partir desse autor, te indico esse cara, se quiser tirar a prova dos 9, você tira, se você até tirar a prova dos 9 e dizer, não, essa moça é uma doida, não tem problema, pelo menos você correu atrás e foi estudar, né? Porque essa é a bibliografia que eu tenho de cabeça, certo? Porque eu tenho que dar a fonte da coisa. É que nem jornalista. Eu tenho que mostrar a fonte. Eu li em tal lugar, esse autor é assim, e assim vai. A coisa não está solta no mercado. Os próprios santos não estão soltos no contexto histórico, social e cultural de um país. Estão inseridos e ao mesmo tempo são santos. É a mesma coisa, eu fico imaginando, São João Paulo II. Meu Deus, o homem lá levou tiro, balaço, facada, né, tudo aquilo que eu tenho de lembrança de São João Paulo II, acompanhei na parte jornalística, e depois ainda várias descobertas depois que ele morreu. Já estamos no Papa Francisco, você pensa, né? Foi um homem da época dele, mas ao mesmo tempo ele é santo. Para mostrar que ser santo não é tão extraordinário assim. O que é extraordinário é o que Deus envia para nós, nos faz habitar o Espírito Santo em nós. Isso sim é o extraordinário de Deus, né? Perseverança, confiança de São João Paulo II. Então, é isso que às vezes eu gostaria de mostrar. Mas mostrar também que existe todo um passado, que o ser humano produz o seu passado para o bem e para o mal, sofrimento, padecimento, e fome, e guerra e tudo mais. E estamos aqui. Estamos aqui. Né? Tudo tem passado, a devoção tem passado, só que o passado, a história, ela é construída por seres humanos. Não tem história de bicho, não tem história de doença. O coronavírus vai entrar para a história da humanidade? Entra, mas vai entrar como que o ser humano tentou reverter a situação. Ou sobrevivendo mesmo, né? Várias situações, mas a doença não tem história. Não é ela que escreve a história. Ou então a história dos sentimentos, coisa mais ridícula. Odiava essa parte também. Existe uma vertente assim, história dos sentimentos, história desculpa, do cocô. Teve um que fez mesmo. História da sexualidade, como se o sexo fosse o quê, né? E pior que esse livro da história da sexualidade, agora eu não lembro como é que era o título. É um livro esgotado, mas pior que o tema era interessante, porque, nossa, era cada coisa, gente, umas barbaridades. Só que é uma coisa apelativa, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que
A história e o passado precisam do ser humano. É o ser humano que faz isso, que tem memória e que vai na engrenagem do tempo sobrevivendo, escrevendo e deixando edificações, estruturas, sistemas, filosofias, escritos, documentos, pinturas, iconografia, registros, até a pichação, até o grafite lá do tempo dos romanos, que o pessoal arqueólogo acha, já é um registro histórico. Ou você não sabia que existia grafite? Não é grafite, era pichação mesmo, a pessoa fazendo denúncia lá contra o governo local. Cara, a gente vê o cara pichando as ruas, acha que aquilo é coisa de animal. Não, desde os romanos que é feito. Não se preocupe. Desde o tempo das cavernas, inclusive. Ai, falei demais hoje. Desculpa, perdi o foco. Mas essa é a liturgia da terça-feira. Aguardem para sábado, tá? Eu vou falar um pouquinho de São Marcelino de Champagnat. Um abraço a todos, paz e bem.